A Voz da Profecia para 2012. Os profetas eram homens que Deus revestia do seu espírito para uma missão especial. O profeta Malaquias. Malaquias, cujo significado é meu mensageiro, foi o último livro a ser escrito no Velho Testamento entre os anos de 458 e 445 a.C. Foi contemporâneo de Esdras e Neemias no pós-exílio babilônico. Malaquias falou a um povo desanimado e cheio de dúvidas que experimentava a miséria, seca, adversidade econômica e desilusão em relação a Deus. O livro registra o último apelo feito pelo Senhor ao seu povo antes do encerramento do Antigo Testamento. Não houve mais profetas para serem ouvidos até João Batista, 4 séculos depois. Malaquias era um escritor corajoso e severo, empenhado em chamar o seu povo para voltar ao relacionamento que havia se comprometido com o Senhor. Através do livro, o profeta lembra Israel do amor do Senhor para com ele. O conteúdo do livro está dividido em 4 capítulos e se desenvolve em 3 sessões. A primeira sessão é dirigida aos sacerdotes, os líderes espirituais da época que haviam desonrado o nome do Senhor. A segunda sessão é dirigida àqueles dentre o povo que haviam se casado com gentios idólatras, o nosso conhecido casamento misto. A terceira sessão é dirigida ao povo em geral, advertindo-o do juízo precedido da vinda do Messias. O Senhor comunicou por meio de Malaquias que não havia desistido da sua aliança com Israel, nem haveria de esquecer-se das promessas que havia feito aos seus patriarcas. Boa noite, queridos irmãos. Novamente é uma alegria poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. E é interessante, já ouvindo os corinhos que nós cantamos hoje, tenho sentido que Deus tem preparado, já direcionado para aquilo que nós vamos conversar hoje sobre o profeta Malaquias. Realmente Malaquias viveu num período ímpar da história, ele foi o último profeta que levantou a sua voz para poder falar ao povo, para poder ensinar ao povo. E depois disso aparece aí na história um período de uns 400 anos de silêncio, até que chega o Messias, até que chega João Batista, a voz do que clama no deserto, falando, preparando o caminho do Senhor. E nós vamos ver hoje um pouco o capítulo 1 de Malaquias. Os irmãos abram suas Bíblias. Eu vou ver se eu faço essa máquina funcionar aqui. Vamos ver. Aperto para qual lado, irmão? Tem que ligar na lateral. Agora. Muito bem. Muito bem, vamos ver então Malaquias capítulo 1. E nesse livro de Malaquias, nós vamos ver que Deus está convocando o povo a um relacionamento verdadeiro com Deus. Durante todo o estudo que nós vamos ter hoje, nos próximos domingos, nós vamos ver essa ênfase no livro de Malaquias. Ele está chamando o povo a um verdadeiro relacionamento com Deus. Vai dar certo. O livro de Malaquias começa com uma palavra bem forte, muito pesada. Irmãos, vamos ver se eu consigo fazer funcionar isso aqui. É para a direita ou para a esquerda? Para cá. Vamos ver. Agora. Então, essa primeira sessão, dirigida aos sacerdotes, também ela tem uma parte que Malaquias fala ao povo. E nós vamos ver hoje à noite um pouco desse relacionamento com o povo. Logo no começo do livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 1, ele começa com uma palavra muito forte, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Essa palavra sentença é aquela palavra que, quando o juiz vai dar o seu veredito, depois de um julgamento, depois de avaliado
aquela situação onde tem um advogado de defesa, um advogado de acusação. Depois de ser apurado todos os fatos, o juiz ele vai dar a sentença. E é algo definitivo. E aqui Malaquias está falando que o livro dele é uma sentença, é uma palavra pesada do Senhor para com o seu povo e para com os sacerdotes. Sendo o último livro escrito no Velho Testamento, ele vai expressar os sentimentos de Deus com respeito ao seu povo, com respeito aos seus sacerdotes. E Malaquias, então, coloca como um peso da parte de Deus, escrevendo para o seu povo, para os líderes da sua nação. Então, vamos ler, nós vamos até o capítulo 2, versículo 9, mas vamos ver em 3 partes, cada uma relacionada a um ponto. O capítulo 1, então, começa versículo 1, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó. Porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então o Senhor dos exércitos diz assim, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Nessa primeira parte, nós vamos ver que Deus expressa o seu amor a um povo que não merecia. O povo de Israel começou com Abraão, depois veio Isaque, Jacó, e foi um povo que, por inúmeras vezes, se mostrou rebelde, um povo que se desviava dos caminhos do Senhor. E Deus aqui, ele quer mostrar que ele ama o seu povo, mesmo que o povo não merecia. Esse é um ensino que nós vemos em toda a Bíblia. O amor de Deus, ele se expressa a nós, não por merecimento. Muitas vezes nós pensamos que somos alguma coisa, que nós temos certos privilégios, direitos diante de Deus, que nós somos alguma coisa assim importante diante do Senhor. Mas a palavra de Deus mostra que Deus, ele expressa o seu amor àqueles que não merecem. Em Romanos capítulo 8, Paulo fala que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele prova o seu próprio amor para conosco, quando nós ainda estávamos perdidos. O Cordeiro de Deus foi morto desde antes da fundação do mundo, quando nenhum de nós ainda existia, e quando Deus já via que nós íamos precisar de um Redentor. Deus expressa o seu amor a esse povo que não merecia. O contexto de Malaquias é um contexto muito interessante. O profeta está falando ao seu povo que tinha retornado do exílio. O Esdras tinha feito uma reforma na sua nação. Neemias tinha feito uma reforma espiritual. O templo estava reconstruído, o muro estava reconstruído. O povo, depois daquela época de Esdras e Neemias, começou a caminhar para uma apatia espiritual. Começou a caminhar para um desleixo para com o Senhor. Começou a caminhar para um desprezo para o Senhor. Por isso o Senhor traz uma palavra pesada através de Malaquias. E nesse livro nós vamos ver muitos pecados que o profeta está apontando que o povo estava cometendo. Pecados que havia entre a liderança do povo de Israel. Acontece então um esfriamento espiritual naquele povo que era o povo de Deus, que experimentou o retorno do exílio, que experimentou a bênção de Deus na restauração do templo, na reconstrução dos muros, mas aquele povo vai se afastando. Isso, irmãos, é mais ou menos cíclico no povo de Deus. Nós vemos isso no povo de Israel na época dos juízes. Nós vemos hoje, olhando para uma Europa, para uma Inglaterra, berço do Evangelho, onde as igrejas hoje são bares, são boates,
E se a gente não cuidar, a gente vai caminhar para a mesma coisa. Porque nós temos que vigiar, temos que cuidar. Então, isso é uma coisa que pode acontecer. O pastor Hernandes Dias Lopes, escrevendo, ele diz assim: o espírito pós-moderno, com seu pragmatismo, corre atrás de mensagens suaves, de autoajuda, que fazem cócegas na vaidade humana. O ouvinte contemporâneo não quer pensar, ele quer sentir. Ele busca conhecimento, não busca conhecimento, mas entretenimento. Seu culto não é racional, mas é sensório. Ele quer sentir. Os púlpitos modernos estão deixando de tratar do pecado e falhando em chamar o povo ao arrependimento. Os pregadores modernos pregam o que o povo quer ouvir, não o que o povo precisa ouvir. Pregam o que funciona, não o que é verdade. Pregam para entreter e não para converter. Ele fala ainda: os pregadores modernos estão mais interessados em agradar bodes do que alimentar ovelhas. A pregação moderna prega fé sem arrependimento e salvação sem conversão. Se a gente analisar a igreja do século 21, nós vamos ver essa igreja estampada aqui. Muitos púlpitos não são usados para falar que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. A palavra de Malaquias é uma palavra pesada, é uma sentença do Senhor contra o seu povo de Israel, porque o povo estava caminhando em pecado. Mas Deus, ele resolve expressar o seu amor ao seu povo que não merecia. E logo no começo do capítulo 1, ele expressa o seu amor dizendo que ele preservou aquele povo. Deus expressa o seu amor cuidando desse ser humano que não merece a salvação, que não merece o perdão, não merece a misericórdia de Deus. Ele fala que ele escolheu Jacó. Irmãos, nós conhecemos a história de Jacó. Quem era Jacó? Jacó era o enganador. Jacó, ele enganou o seu pai. Quando o seu pai foi falar com ele, ele mentiu. Isaac falou: é você, meu filho Esaú? E ele falou o quê? Sou. Isaac falou: mas é a voz de Jacó, mas a pele é de Esaú. É você mesmo? Sou eu, Esaú. Jacó era mentiroso, enganador, aproveitador. Seu irmão tinha ido para uma caçada, não conseguiu nada, voltou desmaiando de fome, e Jacó viu uma grande oportunidade, um grande negócio. Eu vou ganhar o direito de primogenitura em troca de um prato de lentilha. Esse é Jacó. Jacó é um homem que fugiu do seu irmão e tentou ser Esaú a vida toda. Jacó é um homem característico. Muitas vezes nós podemos também nos encaixar nas características de Jacó. Ladrão. Jacó, ele roubou o direito de primogenitura. Ele, trabalhando ali com as ovelhas do seu sogro, ele se colocou como um ladrão. Então, várias coisas na vida de Jacó que a gente poderia falar. Como é que Deus consegue colocar o amor dele num homem como esse? Deus expressa o seu amor, que ele elege, ele escolhe por causa da sua graça, da sua misericórdia. E ele faz isso para preservar o ser humano. Então, Deus expressa seu amor escolhendo amar a Jacó. Nós vemos que esse amor eletivo, ele é sem merecimento. Não há merecimento da minha parte quando Deus resolve me amar. Ele fala isso em vários lugares da Bíblia. Mas também nós vamos ver que Deus escolheu rejeitar Esaú. Ele fala isso nos versículos 2 e 3. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor? Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Eu escolhi Jacó, mas eu escolhi não amar Esaú.
E ainda mais, Deus fala que as tendas de Esaú, o futuro de Esaú ia ser um futuro muito triste, ia ser desolação. No versículo 4 ele fala que Esaú ia edificar, ia tentar construir, mas Deus ia derrubar, ia destruir. Eles edificarão, mas eu destruirei. Edom será chamada terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. O amor eletivo de Deus é imerecido, mas o castigo contra o pecado é por nós merecido. Esaú se colocou contra Deus a vida toda. Quando ele rejeita, quando ele não quer aquele direito de primogenitura, ele está rejeitando o plano de Deus para a sua vida. Ele aceita vender aquele direito que ele tinha por um prato de lentilhas. Depois Esaú, ele casa com mulheres que não eram as que Deus queria. E depois Esaú começa a perseguir Jacó. Quando o povo de Israel sai do Egito, indo para a terra de Canaã, os descendentes de Esaú não permitem que o povo de Israel passe por sua terra. Quando a Babilônia invade Israel, o povo descendente de Esaú ajuda na invasão. Eles armam ciladas, eles matam alguns em emboscadas. E esse Esaú, irmão de Jacó, se coloca contra. Esaú é o homem que rejeita os planos de Deus, rejeita as bênçãos de Deus. Então nós podemos falar que o castigo do pecado é merecido. A terra dele ia ser chamada terra de perversidade. E é isso que a gente vê na característica dos descendentes de Esaú na palavra do Senhor. Os descendentes de Edom mereciam o juízo de Deus. Eu fico pensando, irmãos, como que nós temos lidado com essa questão do amor de Deus, da eleição de Deus. No versículo 2, Deus fala assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, e vós dizeis, em que nos tens amado? O povo de Deus ali não estava conseguindo enxergar o amor de Deus. E Deus começa a tratá-los como filhos. Começa a tratar esse povo como algo especial, sem merecimento. Muitas vezes nós achamos que nós merecemos. E quando nós achamos que nós merecemos, nós perdemos a visão do amor de Deus. Porque Ele ama sem nós merecermos. A segunda parte, Deus vai mostrar que Ele expressa o seu amor, apontando os pecados. Como um pai que ama o filho. O pai observa as atitudes do filho, o pai não quer as coisas erradas para o filho, e o pai então chama o filho, coloca no colo e fala: vem cá, meu filho, vamos conversar. E aí Deus usa alguns versículos aqui para mostrar que os profetas estavam caminhando em pecados, e aquilo estava afetando a nação. Versículo 6 em diante, até o versículo 14, diz assim: o filho honra o pai, e o servo a seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó profetas, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o altar o pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? Quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem fechasse as portas, para que não acendesseis
debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, e trazidas ofertas puras para o meu nome. É grande, porque meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que se oferece nela, isso é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, e assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor dos Exércitos. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e meu nome é terrível entre as nações. Deus expressa o seu amor apontando os pecados dos sacerdotes. Os irmãos perceberam que várias vezes ele fala, diz o Senhor dos Exércitos. É Deus falando aos seus sacerdotes agora. Mas ele está também querendo fazer um contraste entre a atitude daqueles sacerdotes para com Deus. E ele fala, quem está falando isso é o Senhor dos Exércitos. E nós vamos ver que esses sacerdotes estavam desprezando, desconsiderando a pessoa do Senhor Deus. Deus ele expressa o seu amor de 4 formas. Ele expressa esse amor. Ele escolhera Jacó, havia rejeitado Esaú. Quando Jacó foi para o Egito, Deus preservou ali a sua nação, ele cuidou de Jacó. Depois Deus tirou Jacó, após restaurar o Jacó do Egito, trazendo para a terra de Canaã, ele começa a fazer grande o nome dele entre as nações. É o que a gente vê que Deus fala aqui, meu nome é grande entre as nações. O povo de Israel estava desprezando, mas Deus fez o seu nome grande entre as nações. Então Deus agora chama os profetas. E agora ele vai confrontar os profetas nas suas atitudes, como é que eles estão se comportando. E aí Deus fala de alguns pecados que esses sacerdotes estavam tendo. O primeiro deles é a insensibilidade. Insensibilidade quanto ao amor de Deus. No versículo 1 e 2, Deus está falando do seu amor, e eles falam, mas em que o Senhor nos tem amado? Como é que a gente percebe o seu amor? No campo falta o fruto, não chove, nós não temos alimento, nós temos doenças, nós temos dificuldades. Onde está o seu amor, Deus? E muitas vezes é muito fácil a gente colocar o amor de Deus em coisas. Achar que quando nós estamos bem, quando não tem problemas, aí Deus está nos amando. Eles perderam a sensibilidade do amor de Deus. Deus precisou contar a história, falar, olha, eu escolhi Jacó, eu preservei a nação, tantas nações por aí poderiam ser melhores, nações ricas, nações com cultura mais importante do que Israel. Eu escolhi Jacó, alguém insignificante, e eu amei Jacó. Jeremias 31:3 fala, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. E tantas provas Deus dá do seu amor, cuidando do seu povo, livrando, doando, trazendo para a sua terra. E esse povo perde a sensibilidade para com o amor de Deus. A ponto de perguntar, onde está o teu amor? Eu não vejo o teu amor, Deus. Eu tenho, irmãos, que nós podemos cair nesse erro. A gente perder a sensibilidade para com o amor de Deus, vivendo a busca de realizações, de bênçãos, esquecendo do Deus que nós temos. Eles começaram a se tornar insensíveis ao amor de Deus. Cedo Deus tinha falado que era pai. Quando Moisés foi conversar com o faraó, ele fala assim, eu vou tirar meus filhos do Egito. Deus se apresenta como pai.
E muitas vezes nós não nos relacionamos com Deus como aquele Pai amoroso. Deus é aquele que tem o dever de suprir as minhas necessidades. Em alguns lugares por aí, a gente ouve que Deus é obrigado a fazer alguma coisa. E o nosso relacionamento com esse Deus deixa de ser um relacionamento de filho ao Pai, deixa de ser um relacionamento de servo para com o Senhor, e passa a ser um relacionamento superficial. A gente desconsidera esse amor. No versículo 6 ele fala: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Quando nós perdemos a nossa visão do amor de Deus, quando nosso relacionamento com Deus deixa de ser um relacionamento de amor, e a gente passa a buscar as bênçãos de Deus em vez de buscar a Deus, é muito fácil a gente começar a deixar de respeitar, deixar de honrar a Deus. Então, dos pecados que aqueles sacerdotes estavam tendo era uma insensibilidade para com o Deus de amor que eles tinham. No versículo 6 também ele fala sobre desonra. Esses sacerdotes estavam deixando de honrar a pessoa de Deus. Eles estavam trazendo para o altar o que não era digno. Deus havia pedido o sacrifício determinado, como seria cada sacrifício, e esses sacerdotes deveriam obedecer, deveriam aceitar do povo aqueles sacrifícios que a lei mandava. Mas eles estavam trazendo algo indigno, algo que Deus não merecia para o sacrifício. No versículo 9, ele fala assim: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa. Há uma certa identificação daquilo que eu levo para o Senhor com a minha própria pessoa, ou com a minha atitude. Eles estavam levando o coxo, o aleijado, o dilacerado, o doente. Estavam levando aquilo que não prestava para Deus. Demonstrava a atitude deles para com Deus. Eles estavam desrespeitando o Senhor. Outro pecado que Malaquias aponta aqui: o desprezo para com as coisas de Deus, para com o culto. Eles estavam trazendo aquilo que não era devido, e Malaquias fala para eles assim, no versículo 8, leva isso para o governador, leva um animal coxo, leva um aleijado, leva a tua oferta indigna para uma autoridade. Você acha que vai ser aceito? Não. Mas eles estavam levando para Deus. Não tinham coragem de levar alguma coisa defeituosa para uma autoridade humana, mas tinham coragem de levar aquilo para ser sacrificado. E aí, irmãos, eles começam a desprezar a pessoa de Deus. Paulo fala em Romanos que as pessoas, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Antes, eles trocaram a glória do Deus invisível, adorando coisas. Se nós não cuidarmos, nós vamos levar ofertas que não são dignas do Senhor, com atitudes erradas, com motivações erradas. Então, eles estavam desprezando aquilo que Deus tinha pedido para eles. No capítulo 2, versículos 7 a 9, a gente vai ver mais na frente um pouquinho, mas ele fala da desobediência dos profetas. Versículo 8, mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Os sacerdotes estavam desobedecendo as ordens de Deus. O sacerdote era uma pessoa que já nascia da linhagem de Levi, e ele era preparado para ensinar a palavra de Deus, ele era preparado para ser como um juiz nos julgamentos, ele era preparado para ser a pessoa que estava entre Deus e o povo.
aceitando os sacrifícios, recebendo as ofertas para oferecer a Deus, para que Deus perdoasse o povo. Mas os sacerdotes estavam desobedecendo. Eles aceitavam o dilacerado, aceitavam o coxo. Eles não estavam levando o povo a um temor de Deus. E Malaquias fala, vocês estão em pecado. É uma palavra pesada contra aquela liderança espiritual. No versículo 8 do capítulo 2, fala ainda que eles fizeram tropeçar a Israel. Violastes a aliança, diz o Senhor. E ele fala, tendes feito a tropeçar a muitos. Então, um mau exemplo desses profetas, aceitando o que não era digno do Senhor, aceitando os sacrifícios que Deus não queria, eles estavam, de certa forma, querendo ganhar a simpatia do povo, não apontando o pecado do povo, mas eles estavam com isso fazendo o povo tropeçar. Não estavam levando o povo a um verdadeiro culto a Deus. E por fim, na lista dessa parte dos pecados dos sacerdotes, Malaquias fala que eles perderam a consciência do temor a Deus. Irmãos, isso é uma coisa muito grave. Perder a consciência da santidade e do temor a Deus. Aqueles sacrifícios que eram trazidos para serem oferecidos, eles deveriam apontar para o Cristo. Eram animais sem defeito, sem mácula, macho, de 1 ano. Quando João Batista está caminhando e Jesus vem na sua direção para João o batizar, João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esses sacrifícios, eles apontavam para o Senhor Jesus Cristo. Quando os sacerdotes recebem aqueles sacrifícios, aqueles animais aleijados, dilacerados, algum lobo, algum animal tirou um pedaço de uma ovelha e aquela pessoa leva esse animal dilacerado, eles estão perdendo o temor de Deus. Eles não entendem a santidade do Senhor. Eles recebem aquilo que não era digno para o Senhor. Então Malaquias está falando, olha, a liderança espiritual está em pecado. Está aceitando aquilo que não agrada a Deus. Está desviando o povo dos caminhos do Senhor. Mas como Deus é um pai, Ele quer cuidar da sua nação, Ele quer trazer os seus filhos à santidade. Ele começa conversando com eles, ele expressa o seu amor, falando que Ele amou sem merecimento. Ele aqui expressa o seu amor apontando os pecados. Aí Malaquias vai mostrar também que Deus expressa o seu amor, trazendo o castigo para o pecado. Nós não podemos perder de vista que o castigo que Deus traz para o pecado também é uma expressão do seu amor. Deus é justo, Deus é juiz, mas Ele não deixa de amar. Quando Deus repreende, quando Deus adverte, quando Deus traz uma sentença pesada como essa para o seu povo, Ele faz porque Ele ama. Quando o pai vê o filho que está desobedecendo, está tendo atitudes erradas, o pai vai e fala com o filho, conversa, o pai fala, explica para ele quais são os erros que ele está tendo, como Malaquias falou aqui. Mas se esse filho continua sendo rebelde, o pai precisa disciplinar o filho, para ganhar o filho, para não perder o filho. E aqui nós vemos que Deus expressa o seu amor, advertindo contra o pecado. Vamos ler a terceira parte dessa primeira sessão. Começando capítulo 2, versículo 1. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios,
e para junto deles sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e paz. Era isso que Deus queria para o seu povo, vida e paz. Ambas lhe dei eu, para que me temesse. Com efeito, ele me temeu, e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Teve um momento em que Israel andou com Deus, Israel viveu com Deus, e Israel estava tendo uma aprovação de Deus. Mas aqui eles tinham se afastado do Senhor. Porque os lábios do sacerdote, devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Então Deus está falando agora com os sacerdotes: olha, eu vou advertir e eu vou corrigir o que está de errado. Deus não pode permitir que a sua nação continue sendo ensinada num caminho que não é o do Senhor. E ele coloca a responsabilidade nesses sacerdotes, os líderes espirituais, que não estavam andando de acordo com o que o Senhor esperava. Então Deus começa a advertir das coisas erradas. Capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2 diz assim: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Deus coloca ênfase aqui no mandamento. Eles tinham se afastado do mandamento do Senhor, e eles precisavam observar. Se o não ouvirdes, se vocês recusarem ouvir esse mandamento, eu vou trazer a disciplina. Então Deus, ele expressa esse amor, alertando, advertindo contra o pecado, contra as atitudes erradas. Quando Deus estava conversando com Adão, e falou: Adão, você pode comer de todas as árvores aqui do jardim, mas tem uma árvore que você não vai comer. Você não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus estava advertindo Adão: eu tenho uma lei, eu tenho uma graça, eu tenho um amor, mas eu espero que haja uma correspondência. O meu amor para com vocês é um amor imerecido, vocês não merecem, nós não merecemos o amor de Deus. Mas Ele espera que nós andemos nos seus caminhos. Jesus falou: vós me amais, se guardardes os meus mandamentos. E aqui Deus está alertando aqueles sacerdotes. Eles tinham errado diante do Senhor. E Deus está falando: olha, eu estou advertindo. Vocês tomem cuidado. Se vocês não derem honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição. E amaldiçoarei as vossas bênçãos. Deus está advertindo, está alertando. Como um pai que fala: filho, você tem que mudar de atitude. E aquele filho persiste em continuar rebelde. O pai vai falar: olha, se você não mudar de atitude, nós vamos ter que conversar de uma forma mais dura, mais severa. E o pai começa a advertir o filho. E Deus aqui está advertindo os seus sacerdotes: se vocês não mudarem de atitude, a bênção que vocês proferem, eu vou transformá-la em maldição. Então Deus faz isso. Como um pai de amor, Ele adverte. Como um pai de amor que expressa esse amor, Ele também mostra qual é o castigo que Ele vai dar. Deus, Ele joga limpo. O capítulo 28 de Deuteronômio, mais da metade daquele capítulo é a advertência contra o pecado do povo. Se o povo se desviasse de Deus, Deus iria trazer alguma pena, algum castigo, alguma consequência do pecado deles, eles iriam sofrer.
Então Deus, ele aponta o pecado, ele mostra qual é o castigo que ele vai dar. Aqui nos versículos seguintes, ele fala assim: eis que vos reprovarei a descendência. Atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Deus, ele mostra esse castigo, falando da maldição, reprovação da descendência. Ele fala que haver uma separação deles, de Deus, Deus iria afastá-los. Ele fala que esses sacerdotes maus iriam ser afastados da presença do Senhor. Aqueles sacrifícios que eram levados para o sacerdote ele partia os animais, ele separava as partes, e o intestino com o excremento que tinha ali era levado longe do arraial, era queimado longe. E Deus fala assim: se vocês não mudarem de atitude, eu vou atirar o excremento desses sacrifícios no rosto de vocês. E vocês vão ser levados juntos, para longe. Deus está falando que Ele vai separar. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus santo. Nós cantamos aqui: Santo, Santo, Santo. O nosso Deus não tolera o pecado. Ele é um Pai de amor, mas Ele não tolera o pecado. E Deus está falando: sacerdotes, mudem de atitude, senão vocês vão ser separados, vocês vão ser colocados longe da minha presença. Nós corremos o risco de receber de Deus aquilo que nós fazemos para Deus. Deus fala que aqueles sacerdotes iriam se tornar desprezíveis. Eles tinham desprezado ao Senhor. Eles tinham rejeitado o Senhor. E Deus fala: eu posso rejeitar vocês. Para concluir, irmãos, eu queria trazer 5 aplicações que pudessem falar ao nosso coração diante de tudo que nós ouvimos. A palavra de Malaquias é uma palavra pesada contra o povo. Era um povo que tinha experimentado uma reforma espiritual, tinha visto Deus abençoar a reconstrução do templo, a reconstrução do muro, mas era um povo que, apesar de ter o muro e apesar de ter o templo reconstruído, era um povo que não tinha a presença de Deus. O templo simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Naquela época, eles tinham o templo, mas eles não sentiam nem o amor de Deus no meio deles. Um povo que se afastou do Senhor. Um povo que tinha os muros da cidade, mas não sentia segurança na sua vida, porque estava longe do Senhor. Não via as verdadeiras bênçãos do Senhor. Então, uma coisa que eu gostaria que nós pensássemos: como é que estão as nossas atitudes para com a palavra de Deus? Aqueles sacerdotes desprezaram a palavra de Deus. O povo desprezou a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus estava escrito ali como que eles deveriam se relacionar com Deus, como que eles deveriam trazer os animais, quais animais deveriam ser trazidos, o estado daquele animal, tudo estava escrito na palavra de Deus. E quando o povo chega para apresentar as suas ofertas, os seus sacrifícios, e eles chegam com aquela atitude: para Deus qualquer coisa serve. É uma atitude de desrespeito para com a palavra de Deus. Esse Deus que várias vezes falou: diz o Senhor dos exércitos, o Deus todo-poderoso, o Deus soberano. E esse povo dá o pior para Deus, porque ele desconsidera a palavra de Deus. Em 2 Pedro 2, 1, 9, fala que nós somos sacerdócio real. De certa forma, nós estamos entre Deus e o povo, da mesma maneira que aquele sacerdote estava entre Deus e o povo. Eles eram responsáveis para levar o povo até a presença de Deus, levar o sacrifício do povo para que Deus perdoasse o povo. Pedro nos chama de sacerdócio real. Nós deveríamos avaliar a nossa vida também em relação àqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Como é que eu me porto diante de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo? Eu tenho uma responsabilidade.
eu tenho o dever de levar aquela pessoa diante do Senhor. Amar a lei do Senhor. Deus, Ele vai abençoar aquele que ama a sua lei, mas Ele vai castigar aquele que despreza a sua lei. Nós corremos o risco, como eu falei, de receber a mesma reação de Deus, aquela que nós temos para com Ele. Se eu amo ao Senhor, Ele me ama. Se eu desprezo as coisas de Deus, Ele continua me amando. Mas eu vou estar debaixo dessa mesma sentença que Ele coloca aqui no livro de Malaquias. E nós deveríamos nos esforçar para ter um relacionamento de amor com Deus, um relacionamento pautado pelo amor. Aquele povo de Deus tinha esquecido do Senhor, tinha se afastado do Senhor, não amava mais o seu Deus, o Deus que perdoa, o Deus que restaura, o Deus que cuida. Eles olhavam para Deus como alguém que estava em dívida com eles, alguém que tinha que fazer favores para com ele, para com o povo. E assim, meus irmãos, Malaquias começa o seu livro expressando a mão pesada de Deus a um povo que havia se afastado, a um povo que estava desconsiderando, desprezando a Deus, com seus líderes, buscando o favor do povo, não o favor de Deus, aceitando os sacrifícios que Deus não aprovava, mas eles queriam a aprovação do povo. E assim essa nação caminha para mais 400 anos, para um período de silêncio da parte de Deus. Deus começa o Velho Testamento com a expressão do seu amor, com a criação. Em todo o Velho Testamento ele mostra que ele ama. Mas aqui em Malaquias, ele termina com a palavra maldição. A última palavra do livro é maldição. Porque esse povo havia se afastado do Senhor. Deus não deixa de amar. Como um pai, ele cuida. Como um pai, ele quer trazer o filho de volta para si. Mas esse filho precisa amar o pai. E é esse o desafio que Malaquias quer trazer. Que Deus expressa o seu amor. Mas o filho precisa corresponder com esse amor. Vamos orar. Pai, eu quero colocar diante de Ti a nossa vida, Pai, porque tantas vezes nós temos errado, nós temos tido tantas atitudes que não Te aprovam, muitas vezes até quando nós trazemos a oferta ao altar, muitas vezes essa oferta não vem com a atitude correta. Muitas vezes, ó Deus, a gente está com o coração amargurado, muitas vezes nós temos intenções, queremos fazer uma barganha com o Senhor, queremos esconder o nosso pecado. Esaú nunca se arrependeu do pecado dele, ele chorou amargamente por causa da consequência, porque ele perdeu o direito de primogenitura. Mas, ó Deus, Malaquias traz uma palavra pesada, porque o povo estava andando longe do Senhor. E eu quero pedir, Pai, que o Senhor nos ajude. Eu quero pedir que o Senhor nos ajude a andar com o Senhor. Tantas vezes nós desprezamos a Tua palavra. Tantas vezes, ó Deus, a gente faz tantas coisas durante o dia, se entretém com tantas coisas, e a Tua palavra fica naquele cantinho, e a gente pensa, não, depois eu leio, depois eu medito, depois eu vou orar, agora tem outras coisas, e vamos deixando o Senhor de lado. Tantas vezes, Pai, a gente traz o pior para o Senhor, aquela oferta que o Senhor não se agrada dela. Muitas vezes, ó Pai, as nossas atitudes mostram o que está lá dentro do nosso coração. E eu quero pedir que o Senhor nos ajude. Nós queremos andar aprovados diante do Senhor. O Senhor expressou o Teu amor em todo o tempo, como um pai que ama o filho. O Senhor amou a nação de Israel, o povo de Jacó.
E o Senhor continua expressando o teu amor, ó Deus, hoje, no nosso dia. Eu quero pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor me ajude a olhar para o Senhor como um Deus que ama e me relacionar com o Senhor. Nós não temos, ó Pai, buscado a plenitude desse amor do Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que se nós tivéssemos a visão, se nós compreendêssemos o tamanho amor que o Senhor teve por nós, muitos dos nossos problemas desapareceriam. Pai, a Tua palavra mostra que o Senhor nos ama. Mesmo trazendo uma palavra pesada como Malaquias trouxe para o povo, o Senhor estava alertando, o Senhor estava querendo que o seu povo voltasse ao seu Deus, porque o Senhor ama. Ó Pai, nos ajude, nós queremos andar aprovados diante do Senhor. Queremos colocar os nossos pecados diante do Senhor e nos arrepender, Pai, de tantas vezes que nós temos desprezado o Senhor, temos deixado de honrar o Senhor, não dando o nosso melhor para Ti, não fazendo conforme a Tua palavra. Pedimos isso, Pai, nos dê uma boa semana, para a glória do Senhor, que possamos andar dia a dia, Te agradando, fazendo aquilo que o Senhor quer, experimentando o Teu amor, que é tão grande, sobre nossas vidas. Isso pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.